Em Números, no capítulo 13, a partir do versículo 1. Números, no capítulo 13. Versículo 1 e o versículo 2, nós vamos começar a leitura de hoje. O tema da mensagem de hoje é coragem para receber as promessas. Nós falamos de fé, falamos de milagres e falamos de promessa de Deus. Números no capítulo 13, a partir do versículo 1 diz: O Senhor disse a Moisés: envie alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Envie um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. Pai, nós iniciamos essa noite, Deus, lendo a Tua Palavra. Ela é rica, Deus, em conhecimento, em sabedoria, Deus, para nos instruir. Por isso, nessa noite, nós pedimos discernimento, Deus. Fala através dela, Pai, ao nosso coração, Deus. Ministra no nosso íntimo. Estamos dispostos nessa noite a sermos tocados por Ti, em nome de Jesus. Amém? Números, a gente vê aqui, então, exatamente a passagem que fala dos espias. Aqueles homens que foram para espiar a terra. Quantos já leram? Se você não leu, nessa noite você vai ouvir juntamente. E você que já leu, você vai receber algo. Deus falou comigo, vai falar contigo. E Deus falou aqui com Moisés e pediu para que ele enviasse homens com um propósito. Tinha um propósito desses homens ser enviados, e o propósito era de espiar a terra de Canaã e fazer um relato sobre a qualidade da terra, com a intenção certamente de voltar de lá e fortalecer o povo que estava esperando. Vocês sabem que o povo saiu do Egito, marchando e pelo deserto, com a esperança de ter a terra que o Senhor seu Deus havia prometido. E durante esse percurso, então, Moisés é incumbido da parte de Deus de pegar. Vocês sabem que Israel foi dividido em 12 tribos. Então Deus disse a Moisés: olha, pegue o chefe, uma pessoa de cada tribo, um homem, 12 totalizando, e envie em direção à terra que eu vou dar para vocês, a fim de que vocês voltem, estes homens, e tragam as qualidades que a terra tem. Tragam ali notícias, porque um povo certamente necessitava, por tudo aquilo que eles haviam passado, de ouvir coisas boas, de fortalecer a fé daqueles israelitas. E no versículo 2, tem descrito aqui a terra que eu, no caso Deus, vou dar aos filhos de Israel. Aqui então Moisés fala com eles, juntamente com a palavra que o Senhor já havia lhe entregado, de que havia uma promessa, aquela terra ia ser deles, amém? Nós começamos esse texto lendo, então Deus fala e diz: olha, há uma terra, eu vou entregar na mão de vocês. Moisés, envia 12 pessoas para lá e faz com que eles olhem essa terra. Missão simples, né? A princípio tu lê assim, fácil. Vamos supor que eu sou um dos 12, então eu pego, junto com os outros 11, eu vou até a terra, marcho o caminho até lá, vejo o que de bom tem nela e volto. Não tinha nenhuma dificuldade, afinal Deus já tinha sinalizado que a terra será do povo. É basicamente nessa noite eu pegar e falar: vamos escolher uma pessoa aqui, vamos com o Gilmar. Então, irmão Gilmar, olha só, vai até lá fora. Lá fora tem uma BMW lá fora lá, ó. Tu vai lá e olha aquela BMW, ela vai ser tua. E volta aqui e fala para os irmãos como a BMW que já é tua. Qual é o trabalho do Gilmar? Ir até lá e falar: cara, a BMW tá lá, ela é linda, ela tem vida elétrica, tem farol de LED, ela só não voa. Essa era a missão.
Só que no desenvolver do texto nós vamos ver que algumas coisas acontecem aqui. E eu vou citar nessa noite 2 personagens que talvez já sejam conhecidos por vocês, para aqueles que leram, que estão aqui, são 2 dos 12. Então eu vou separar 2, sobra 10. 2 que tiveram e se diferenciaram, e que, como eu coloquei aqui, foram corajosos, e essa coragem os levou a lugar que os outros não foram e não puderam chegar. É tão maravilhoso. 2 dentre esses 12 homens, Josué e Calebe. Vamos lá, igreja, eu quero que vocês repitam comigo: Josué e Calebe. Josué e Calebe, guarde bem esses nomes. Eram então 2 destes homens. Eu quero que vocês acompanhem no versículo 16 do capítulo 13. Versículo 16 vai falar assim, ó: são estes os nomes dos homens que Moisés enviou para espiar a terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Olha só, Josué então se chamava Oséias. Quantos sabiam disso? Hã? É só a pastora Cristiane, eu acho, pastor Maurício e a pastora Bia. Então tá, para vocês que não sabiam, Josué se chamava Oséias. Mas olha que engraçado, aí tu se pergunta, mas por que, mais uma vez, nós lemos na Bíblia troca de nomes? É engraçado, tu não vê sempre nós vendo Deus troca o nome das pessoas? As pessoas já... Que coisa engraçada isso, por que acontece a troca do nome? Você sabe de uma coisa, a cultura de Israel, bem como a cultura dos egípcios, eles prezavam pelos nomes. O nome era carregado. O nome não era dado simplesmente por se dar um nome. O nome tinha um significado que falava sobre a pessoa. Amém, igreja? Então tu vai ver que cada nome bíblico, a maioria deles tem um significado por trás. E era por isso que muitas vezes em certos nomes Deus trocava, ou Deus alterava através de seus profetas, ou através de um de seus discípulos ou apóstolos. Por quê? Porque Deus queria dar, através daquele nome, um novo significado para aquela vida, porque já não era mais a mesma coisa. E no caso de Oséias, o que Oséias significava? Oséias significava salvar, ou salva. O nome Oséias, a tradução, se fôssemos traduzir da origem, salva. E Josué, o que significa, pastor? Javé salva. E Javé nada mais, nada menos é de que Senhor. Então tu note que aqui já houve uma troca. É engraçado que hoje a gente já não tem mais esse costume, né? As pessoas dão um nome por dar, né? Vamos escolher um nome bonito. Mas antigamente se tinha muito pensamento sobre os nomes, sabe? Porque aquele nome representava algo. Hoje, às vezes, dependendo da história, alguns bebês nascem, esse aqui é Vitória, esse aqui é tal, sabe por quê? Algumas pessoas pesquisam, mas já não é mais de costume, é um costume passado isso, pesquisar o significado do nome. Se dá muito mais nome, só às vezes, eu quero dar um nome estrangeiro, ou homenagear uma pessoa. Mas tu nota, e eu quis abrir esse parêntese, olha só. Então, antes desses homens ir, Oséias é trocado por Josué. O Senhor salva. Interessante na vida deste homem, para quem leu a história e conhece o que aconteceu com ele, tem tudo a ver esse nome. E nós vamos entender então um pouco da história de Josué, mas precisamente mais de Calebe. Calebe foi um dos 600.000 israelitas que saíram da escravidão lá do Egito em direção à terra prometida. Tu imagina que o povo cresceu, eles saíram e se multiplicaram, eles saíram e foram tendo filhos. Então você sabe que uma das características destes povos é terem muitos filhos, por família a média é 10, 12 filhos, muito diferente
do que foi criado de cultura para cá, que tem sido de 2 para 1 filho por família. Lá eles tinham 10. Então o povo, imagina que foi se multiplicando. Então desses 600 mil que estavam lá, a gente tem aqui a história de um que foi em direção à terra prometida. E este foi um dos homens enviado. Do total a gente sabe que era 12. Mas ele tinha algo diferente dos outros, amém, igreja? Eram 12, mas nem todos 12 souberam pensar, souberam agir e souberam prevalecer sobre aquilo que estava diante deles. Foi o que ele fez que o tornou diferente. Ele se mostrou diferente. Nós vamos ler aqui em Números 12, no versículo 25 em diante. Eles são enviados, os 12. Depois de 40 dias voltaram a espiar a terra. Vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram um relato do que tinham visto a eles e a toda a congregação, ou todo o povo, e mostraram-lhes os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Mas o povo que habita nesta terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra de Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. E os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. No versículo 30, então Calebe fez calar o povo diante de Moisés. Vamos subir agora e tomar a posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Já começamos aqui com uma pequena demonstração do que Calebe tinha dentro de si, um espírito diferenciado dos demais. Se podemos perceber, vão para lá, ficam 40 dias olhando, e eles voltam com um cacho de uva enorme, porque era a época desta colheita. E então, são 12, né? E tu nota que em 12, qual é que foi a primeira voz que se destacou? Foi a voz da maioria. A voz da maioria então começa a relatar: Moisés de fato tem. Mas vocês vão ver que lá, diz aqui que moravam gigantes, os descendentes dos Nefilins, que a Bíblia conta, era uma raça, gigantes enormes, povo duro, depois se extinguiu. Um monte de outros povos para lá, e os caras já começaram a colocar algumas barreiras. E nesse momento que está lá, eu imagino os 10 falando: é difícil, tu não sabe, Moisés, tem, mas é difícil. No versículo 30 ele faz calar o povo, e ele diz: nós somos perfeitamente capazes de fazer isso. Olha só, imagina só a situação, 12 falando: Moisés tem, mas olha só, tem povo aqui, tem povo ali. E Calebe calado lá dentro, até que ele não se aguenta e fala: ei, vamos parar de falar essas coisas. Eu vi isso, mas eu sei que nós somos capazes. Vamos para lá tomar a terra que o Senhor Deus nos prometeu. Postura de um homem corajoso, que já se mostra ali diferente dos demais, tem uma postura diferente. E essa postura, conforme nós vamos ver, levou ele a enxergar o que os outros não enxergaram, meus irmãos. O tema dessa mensagem certamente é coragem para receber as promessas. E eu já desde agora estigo o teu coração e te pergunto: tu tens sido um homem e uma mulher de coragem nesses dias? Como está teu coração nesses dias? Ou tu tens sido como um dos 10,
Começamos a desenvolver a palavra, nós já vimos aqui. O que será é teu estilo? Deus fala alguma coisa, tu ouve uma promessa, tu já é daqueles que volta e começa a falar. Pois é, eu vi, mas tem um monte de problema para conseguir isso. Ou será que tu já começa a identificar que pode ser que precisamos mudar? Caleb tinha fé e tinha coragem, meus irmãos. Fé e coragem nesses dias é tudo que Deus deseja ver no meu e no teu coração. Porque um homem com fé em Deus, com coragem para ir à frente, adiante, tu vai ver que alcança e consegue chegar no destino final. Ah, meus irmãos, quantas pessoas não têm essa fé, essa coragem? Mas nessa noite, eu espero que tu saia daqui dizendo: ei, eu quero sair daqui mais Caleb, eu quero sair daqui mais Josué. Amém, irmão? Com fé. Tem uma diferença entre aquele que confia e aquele, eu anotei aqui, que dá migué. É uma gíria que os jovens têm. Ih, esse aí deu migué. Sabe o que é dar migué? Esse aí disse que era uma coisa, mas não era. Disse que sabia, disse que ia, mas não conseguiu. Na hora disse: não, vamos lá. Mas quando chegou no pega pra capar, não conseguiu, não saiu, não deu nem para arrancada. Tu nota que há diferença daqueles que têm essa perseverança, daqueles que confiam em Deus, para aqueles que dizem que confiam, mas chegam na hora e começam a colocar um monte de desculpa. Esses que colocam um monte de desculpa já começam a ficar para trás. E vocês já viram aquelas corridas de São Silvestre? Inicia todo mundo junto, não inicia? Um pelotão tudo grande, sai ali, todo mundo correndo. Eu olho ali e tem uns que tu olha pelo porte, parece, mas vai chegar no final. Mas no final a gente sabe quem é os que chegam e cruzam, né? São os nigerianos, quenianos. O resto fica tudo lá para trás, aquelas quilometragens enormes. Todo mundo inicia junto, mas somente aqueles que têm preparo, aqueles que têm fé e coragem no seu potencial, chegam na linha de chegada e são vencedores. Amém, igreja? E nessa noite nós precisamos entender isso. No versículo 31, aqui do capítulo 14, olha só o que diz: o restante, sabe, dos espias, eles começaram a espalhar fake news. Começaram a espalhar fake news, eu anotei aqui. É uma coisa que a gente vê e viu nessas últimas eleições. Notícias falsas, não foi? Um monte de notícia falsa. E aí, como é que tu vai saber se é falso ou não é? Quando aqueles homens foram para lá, eles começaram a relatar ao povo. Versículo 31 do capítulo 13: porém os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte que nós. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos dele. Aqui eles começaram a descrever uma total falta de fé no Senhor Jesus, olhando de uma perspectiva humana a situação, fazendo, sabe, com que os mesmos perdessem a coragem. Eles chegam lá, 12 vão, ficam 40 dias e voltam. Só 2 conseguem ali junto com Caleb e Josué se levantar e falar: olha só, não é isso que eu vi. O restante começa a entregar uma informação totalmente distorcida para o povo. Ao invés de chegar e falar para o povo: olha, nós vimos frutos, nós vimos coisas lindas, a terra é boa sim, tem algumas coisas que nós vamos precisar passar, mas com o Senhor nós conseguimos. Não, eles fizeram o contrário, eles começaram a arranjar um monte de desculpa para chegar.
Homens sem coragem chegaram a dizer: olha, tem ali um monte de situação e nós não vamos conseguir. 10 já desistindo. Eu acho engraçado quando essas coisas estão relatadas na palavra de Deus, na Bíblia. E nós veremos que tais atitudes, ao invés de, levar os homens a desfrutar da promessa, acabaram muito mais afastando eles. Só que do contrário, Josué e Caleb, eles foram para uma direção contrária, de fé e de coragem, que produziu, uma confiança na mão do Senhor Jesus que estava com eles. Quando Josué e Caleb dão e começam a descrever de uma forma diferente, dizendo: olha, nós podemos, eu começo a entender que coragem é uma coisa necessária para que a gente consiga alcançar aquilo que talvez o Senhor Jesus já falou para nós. Quando Deus fala alguma coisa, beleza, talvez até tenha algum caminho a percorrer, alguma pedra a escalar, alguma batalha a vencer. Mas quantos param nesse meio do caminho por não terem a convicção e a firmeza de quem falou para si? Ora, meu irmão, nesses dias, se Deus tem nos falado: Deus vai guardar a ti e a tua casa, não tema, confie e tenha coragem, amém? Do contrário, muitos param e começam a ouvir o restante dos 10. Não, está acontecendo um monte de coisa errada, vocês não têm ideia. Promessa se cumprir, acho difícil nesse tempo. E prosperar é difícil. Mas do contrário, eu vejo 2 homens. Eu vejo um Caleb se levantando no meio de 10 e falando: ei, nós somos perfeitamente capazes. Peraí, Deus está com a gente ou não está? Ele disse ou não disse? Se Deus disse, está dito. Vamos e vamos conquistar. Isso é fé e certeza. É diferente um homem que tem postura daqueles restantes que não tinham. Só que tu viu que esses demais começaram a falar para o povo, era para dar um relato de fé e coragem. Eles começaram a desanimar o povo. Meus irmãos, comece a entender que muitas pessoas se calam quando estão numa minoria. Por exemplo, em uma roda, em uma sala de pessoas, muitos se veem em sala de aula com os jovens, com medo do que vão pensar ou o que vão falar, acabam se calando. Eram 12 homens que foram para lá. Eles começaram a falar: é verdade, tem mais isso, tem mais isso. Caleb não se calou no meio daqueles outros 10. Ele disse: nós somos capazes sim. Mas tu vê que a nossa geração muitas vezes fica quieta e fica calada. Eu não vou me posicionar. É melhor eu ficar quieto, né? Para que arranjar confusão? O que vão pensar de mim? Se eu falar que eu estou posicionado no Senhor, se eu falar que eu cumpro a Bíblia, que eu sigo a risca a palavra, que eu amo o Senhor meu Deus, o que será vão pensar? Eu não posso falar, eu tenho que ser politicamente correto. E aí nos falta coragem, meus irmãos. E essa falta de coragem tem levado muitos a não desfrutar daquilo que Deus já derramou e espera que tu alcance. Só que por medo, muitas vezes a gente para e não consegue avançar. Mas eu vejo e consigo enxergar em Caleb uma pessoa que não teve esse medo. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para ti que veio nessa noite: não tenha medo de se posicionar. Se Deus falou, se Deus já prometeu, mesmo que 85% esteja falando o contrário, te levante e te posicione e diga: Deus falou, eu sou perfeitamente capaz nele de alcançar e de chegar onde eu tenho que chegar. Dessa maneira tu vai ver que a gente começa a andar diferente. Caleb tinha coragem para ele, mas ele também tinha coragem de encorajar as outras pessoas. E tu vai ver que isso muitas vezes é uma coisa que eu e você precisamos trabalhar na nossa vida. O simples fato de nós ficarmos calados, se eu não falar da palavra de Deus, se eu não me manifestar em minhas redes sociais, se eu não me manifestar no meio onde eu convivo, quem tu acha que vai se manifestar? Deixa eu falar uma coisa para vocês, meus irmãos: o mundo já se posicionou, o mundo tem se manifestado. É hora dos filhos de Deus se levantar e falar com coragem, com convicção em Deus, daquilo que Deus já falou pela sua palavra, amém? Ao invés de ficar quieto, de ficar calado, nós temos que encorajar as outras pessoas, mesmo estando
a minoria, eles mais uma vez se levantam e demonstram a sua confiança. Se tu pegar agora no capítulo 14, no versículo 6, olha só o que está escrito. De Números 14, 6. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco, não tenham medo deles. Posicionamento, meus irmãos, levando o encorajamento das demais pessoas para chegarem no destino pela qual Deus já havia setado. Além dele se posicionar, ele não aceita todas aquelas fake news. O povo pega e se rebela depois de ouvir, porque muitos falaram, e mais uma vez o povo começa a murmurar. Mais uma vez o povo começa, a desacreditar daquilo que Deus tinha falado. Se vocês se lembrarem, é igualzinho a história do bezerro de ouro. O povo estava lá, Moisés subiu, ficou 40 dias, o povo começou a ir para cá, Arão ficou lá parado, construiu o bezerro e o povo começou a fazer culto. Quando Moisés desceu, mas o que está acontecendo aqui? O povo começou a reclamar de novo. Arão falou, o povo começou a reclamar, disse que queria ter voltado para o Egito. Eles estão aqui morrendo, tu estava demorando lá. De novo o povo na mesma história de o quê? De se rebelar, de se o quê? Eu não gostei, eu não gostei disso, eu não gostei daquilo. Mesmo a palavra do Senhor, quando eu e você lemos lá no versículo 1, a terra que eu vou dar aos filhos de Israel, ele falou para Moisés, Moisés falou, vai vocês 12, Deus já falou, olha só, o Deus que tem até aqui nos levado, vai nos dar uma terra boa agora. Mas o povo mais uma vez insistiu em dar ouvidos para quem não devia dar. Foi desencorajado pelo restante daqueles que foram lá e decidiu então não dar ouvido à voz do Senhor, mas em seu coração em seguir um outro caminho, o caminho da murmuração. E isso não deu certo para eles, mas aqui a gente viu a demonstração total de confiança que ele teve. E quando eles falaram isso, olha o que acontece. Mesmo assim, o povo, depois de ouvir eles dizendo, olha só, vocês não precisam, falar da boca para fora que vocês querem voltar para lá. Pelo contrário, não vamos murmurar, não vamos desagradar o Senhor. Nós temos total condição de fazer o que precisa ser feito. Olha só, se o Senhor estiver conosco, nós vamos conseguir ir. Tudo que nós precisamos é o Senhor conosco. O Senhor conosco é quem vence as batalhas. Calebe falando, levantando o coração do povo. Aí o que acontece? Olha no versículo 10. Apesar disso, no capítulo 14, toda a congregação disse a Josué e a Calebe, deviam ser apedrejados. Isso, meus irmãos, demonstra muito o que acontece nos dias de hoje. E não é comum nós vemos pessoas se erguendo, pessoas levantando para o quê? Falar, pessoas com posicionamento. Existem pessoas que mesmo Deus falando, mesmo Deus, entregando uma palavra, não suportam o posicionamento de um homem ou de uma mulher de coragem e fé. Esses mesmos pegam e vão tentar atacar pedras a fim de desmotivar as pessoas. Então, uma das coisas que tu tem que cuidar para tu conseguir alcançar as promessas de Deus
é tu não se deixar levar pelas demais pessoas que, mesmo tu falando, mesmo tu cheio de coragem, vão tentar olhar para ti. Mas eu acho que não vai dar certo. Quantas vezes tu já botou no teu coração, estava bem feliz com alguma coisa, tu chegou do lado de uma pessoa, tu todo motivado, vai dar certo, agora eu sei, eu orei, senti fé a pessoa, mas será mesmo? Como que querendo tacar pedra, sabe, em toda a confiança que tu tem e fé no teu coração. Mas não pare, meu irmão, não pare, porque eu tenho certeza que há diferença daqueles que têm coragem, fé no Senhor Jesus. Estes vão chegar longe e vão alcançar o destino final. E certamente o destino desses que apedrejam, desses que falam, que murmuram e que não têm essa coragem, não suportam homens e mulheres com coragem no tempo de hoje, vão parar pela metade do caminho. E lá na frente tu vai olhar e vai dizer, ué, nós temos que ser firmes em nossas convicções, naquilo que Deus falou para nós. Se Deus falou, está falado, amém, meus irmãos? Você vai entender que tem diferença entre a pessoa que serve a Deus e a pessoa que não serve a Deus. A perseverança em seguir e alcançar aquilo que por promessa havia sido prometido, sabe, levou Caleb aonde os outros não chegaram. O povo foi levado pelos outros espias a reclamar, a murmurar contra o seu Deus, desejando voltar. Moisés mais uma vez tem que orar, tem que interceder pelo povo. Moisés, amigão de Deus, diz, Deus, de novo. Está lá o povo reclamando, ouviu os espias lá que falaram que é ruim, quiseram voltar de novo, não tiveram coragem no coração. Deus ouve a oração, mas dá um castigo. E neste ponto, meus irmãos, exatamente neste ponto é que a gente começa a ver o que a decisão de um homem que tem coragem, de um homem que tem fé, que tem convicção em Deus, que não se abala pela palavra dos outros, que não se importa com o que os outros vão falar no seu posicionamento, e da palavra daqueles que tendem a ir pelo caminho do desânimo, que tendem a ir pelo caminho do que não vai dar certo. Deus falou, mas tem um monte de coisa. Olha, meus irmãos, vocês acham que Caleb e Josué não viram também os povos que ali habitavam? Vocês acham que Caleb e Josué também não enxergaram algumas coisas que haveriam de enfrentar? Certamente eles enxergaram, mas isso não foi o motivo para que eles voltassem com uma palavra negativa, como que se dissesse, não vai dar. E nesse exato momento, nós vamos ver então o começo do desfecho, Números 14, do versículo 20, nós vamos ler. O Senhor respondeu, conforme você me pediu, eu perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito, no deserto, e mesmo assim me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, não tiveram coragem. Versículo 23, nenhum deles verá a terra que como juramento eu prometi aos seus pais. Sim, nenhum deles daqueles que me desprezaram a verá. Porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito. Olha só como é forte, irmãos. E perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Ora, os amalequitas, os cananeus que habitam no vale. Portanto, amanhã, mudem de rumo e caminhem para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Depois o Senhor disse a Moisés e Arão, até quando eu vou aguentar esta má congregação que murmura contra mim? Tendo ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferiram contra mim, digo-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, eu vou tratar com você de acordo com o que falaram aos meus ouvidos. Neste deserto cairá o cadáver de vocês, de todos vocês que foram contados no censo de 20 anos para cima e que murmuraram contra mim. Vocês não entrarão na terra a qual eu faria habitar, com a exceção de Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num.
Meus irmãos, se você ir um pouquinho para frente, daí a partir do 36, os homens que Moisés havia mandado para espiar a terra, e que voltado fizeram murmurar toda a congregação contra ele, falando mal da terra, estes mesmos homens que falaram mal da terra, morreram de praga diante do Senhor. Mas Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. Ali, daquele momento em diante, sabe, depois da atitude de Josué e Calebe e dos demais, ficou bem claro para mim e para você, meus irmãos, a diferença de homens que tiveram confiança, de homens corajosos, e daqueles que por algum motivo decidiram olhar pela sua perspectiva humana, talvez com preguiça de chegar até lá, de lutar para vencer, e começaram a espalhar as fake news, começaram a espalhar e dizer, não vai dar. O que aconteceu com um e com o outro? Fica bem claro, meu irmão, para mim e para você. E tu acha que nos dias de hoje não é da mesma forma? Pessoas chegam com condições iguais, ambas amadas por Deus, ambas com resposta de Deus, talvez em suas orações, com Deus pronto a as abençoar e dizendo, olha ali está a tua promessa. Mas uns não têm a coragem, desanimam e tratam de desanimar os outros que estão com coragem. E outros dizem, eu sou perfeitamente habilitado no Senhor Jesus eu tudo posso. Eu vou conseguir fazer porque é diferente. Quando o nosso coração está voltado na confiança que nós temos naquele que trabalha por nós, nós já não olhamos com os nossos olhos naturais, antes nós olhamos primeiramente para a palavra que foi proferida da boca do Senhor. Esta palavra nos dá confiança, essa confiança produz em nós, sabe, esta fé que vai e sobe, escala montanha. Se tiver que lutar contra povo, eu luto contra povo. Se tiver que batalhar, eu vou batalhar, porque Ele já prometeu, então vai ser meu. Coragem e fé para chegar aos destinos, meus irmãos. Será que nesses dias nós não precisamos de mais pessoas desta maneira, com esta coragem, com esta fé? Vocês vão entender. A incredulidade vai levar à perca da promessa, mas a coragem e a fé nos leva a uma vida vitoriosa. Vocês querem ver o mais engraçado que isso? Perseverança e coragem. Se você ir um pouquinho para frente, agora para o livro de Josué, no capítulo 14, no versículo 7, olha só. Josué 14, 7. Josué 14, 7. Olha o relato de Josué, junto com Calebe. Calebe falando, aqui nós vamos ver. Eu tinha 40 anos, Calebe falando a Josué, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Berneia para espiar a terra. E eu lhe relatei o que estava no meu coração. Um coração cheio de fé, cheio de confiança. Versículo 8. Os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Olha o relato de Calebe falando, tempos se passaram, perseverança e coragem. Então Moisés naquele dia jurou dizendo, certamente a terra em que você pôs o pé será sua e de seus filhos em herança perpétua, pois você, o que aconteceu? Você perseverou em seguir o Senhor meu Deus. Coragem e perseverança. Eu acho tão lindo isso aqui, porque a gente vê a história se passando. Calebe falando com Josué, ele tinha 40 anos de idade, quando Deus fala com Moisés e diz, Moisés, pega 12. Estava lá Calebe, quando ele foi espiar a terra. E ele se manteve desde aquele dia perseverante em
seguir. Isso também fez com que ele vivesse uma longa vida com muita força física para ver a promessa se cumprindo. Eu acho tão lindo esses versículos aqui, meu irmão. Aqui Josué 14, vamos ler o 10 e o 11 então. E agora eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu. 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto. E agora eis que eu estou com 85 anos de idade. Eu estou tão forte hoje como no dia que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Agora com 85 anos, tão forte quando ele tinha 40. Olha só o que a coragem e a perseverança faz do coração de um homem, igreja. Com 40 anos ele recebe a promessa, recebe ali uma tarefa. Seu coração é diferente dos demais. Os demais levam o povo a murmurar, caem em murmuração, desacreditam da palavra do Senhor. Por justiça Deus faz cair ali a maldição. Eles morrem, somente aqueles que eram os filhos deles vão e conseguem enxergar, mas ele ali, agora com 85 anos, tendo uma conversa frente a frente. Tu vê só, Josué, eu estou aqui com 85. Um homem falando, eu me sinto tão forte 40 anos depois. Eu te pergunto, daqui a 40 anos, meus irmãos, como você vai querer estar? Se Deus assim te permitir viver, como tu vai querer estar? Será que tu vai poder olhar para a pessoa que está ao teu lado hoje? Vai poder olhar para o teu pastor, vai poder olhar para o irmão e falar: eu estou tão forte quanto 40 anos atrás, porque eu perseverei no Senhor. A mesma força que eu tinha lá atrás, a mesma coragem, eu tenho hoje. O que me faz entender, me faz perceber, meus irmãos, uma frase que diz que um guerreiro, ele não deixa de ser guerreiro quando envelhece. Um guerreiro deixa de ser guerreiro quando perde as suas forças interiores. Quando ele perde a convicção daquilo que ele é, de quem ele é, do que ele nasceu para fazer. Então ele já não mais é guerreiro. Até hoje eu vejo pessoas velhas, mais de 60 anos, que tu olha no rosto delas e tu consegue enxergar mais vitalidade do que muitas vezes em jovens de 30 e de 20 anos. Porque essa diferença, disposição. Esses dias eu e a Cristiane estava comendo. Nós fomos comer um Subway e aí estava um grupo de ciclistas, o Zé do ciclismo. E dentre eles tinha um senhor de idade. Eu olhei para a Cristiane e falei: olha só, sarado, magrinho, com uma daquelas bicicletas bem fininha, devia ser de fibra de carbono, com um capacetezinho. Eu falei: a gente olha e acha que ele é daqui de esquina, mas eu não duvido nada que eles tenham andado já uns 30 quilômetros, 40, 60 de bike, por aí. E tu olhava ele cheio de disposição. Eu falei: tu vê só, né? Queira Deus que possamos chegar nessa idade com toda essa disposição, todo esse desenvolvimento. Mas aí a gente comentou um com o outro, claro que não é do dia para a noite. Ele não esperou ter 80 anos para ter a disposição. Tem algo que tu cultiva dentro de si. A vida é assim. Às vezes tu envelhece muito cedo, tu vai te tornar um velho, ranzinza, com comorbidades, cheio de doença. Mas pode ser do contrário, pode ser que tu seja ativo, cheio de vontade para viver e com confiança na palavra que o Senhor te deu, com um sorriso no rosto, sabe? Tu chega. Então há uma diferença das pessoas que têm isso e das que não têm. Queira Deus ver em nosso coração a mesma disposição, a mesma vontade de servirmos, de fazermos o que fazemos, de esperarmos nele sem desanimar, esperando, dizendo: de se cumprir a promessa. E aí tu vai ler no versículo 11, no 12,
Aqui no versículo 12: dê-me agora este monte de que o Senhor me falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os aniquitas, os aniquins, morando em cidades grandes e fortificadas. Mesmo com 85 anos, olha só a fé e a coragem que ele tem. Se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los, como ele mesmo prometeu. Ele fala: olha só, Josué, agora tu me dá aquela parte da montanha. Se vive um povo lá, eu não sei. Eu estou com 85 anos e com o mesmo gás, para ir e tacar-lhe pau. Se Deus está comigo, eu vou vencer mais uma vez. Confiança e coragem. Não é achismos humanos, meus irmãos. Nós não trabalhamos aqui com achismos. Não é tu trabalhar a tua mente para tu pensar na tua própria força natural. Eu não estou falando isso essa noite. Eu estou falando que se Deus prometeu, aquilo que está falado na palavra dele é para nós. Agora cabe a mim e a você ter um espírito corajoso no Senhor Jesus, para alcançar e chegar aonde muitos não chegam, porque lhe falta essa coragem em Deus. Essa disposição de tu erguer a mão, de tu começar na segunda-feira, olhar os amalequitas, olhar os alequitas que tem. Eu não sei que povo que tem, pode ser egípcio, pode ser o povo babilônico, eu não sei. Mas se o Senhor estiver comigo, não há muralha que vá ficar, porque eu vou chegar onde tem que chegar, porque Deus falou e está comigo. E aí tu anda não como um gatinho com medo, mas tu anda do lado com o leão da tribo de Judá, que tudo pode fazer. Satanás sabe bem o poder de um povo que ora, o poder de um povo que marcha. Nós não podemos ser parados pelo poder do nome do Senhor Jesus. Agora muitas vezes a gente se aquieta e fica para dentro. E aí eu quero voltar a Josué no capítulo 1, no versículo 6, clássico, né? Mas olha só que engraçado. Josué 1:6. Josué 1:6. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Josué, todos já sabem, eu já cheguei a pregar, faz a troca, Moisés fica, eles seguem diante. Também estava Caleb na barca, mas aqui Deus falando com Josué: seja forte e corajoso. Um pedido feito por Deus: seja forte e corajoso. Meus irmãos, com tudo isso que eu e você temos lido, nos faz entender, pelo contexto da história em que nós lemos, de que as promessas são para os que têm coragem, são fortes. Aqueles únicos dois ali, que tiveram uma postura diferente, de coragem e de fé, estes avançaram e passaram a linha que os outros não foram. E aí não me apavora quando Deus fala com Josué: José, ser forte e corajoso, tá? Porque essa força, essa coragem que Caleb e você demonstraram, quando eu mandei lá no início, vocês vê, essa aí é a que fez você chegar aqui e que vai você conquistar muito mais coisa. Não perca essas características. Quando um homem perde a esperança de si mesmo e do que Deus pode fazer por si, este homem está fadado ao fracasso. Quando eu e você chegamos em casa, não acreditamos em nós mesmos, no potencial que Deus já entregou dentro de nós, na capacidade que nós temos de produzir para Deus, e Deus pode fazer nós chegarmos ao lugar, nós já começamos a entregar os tacos e dizer: eu estou desistindo. Quando tu ora por pouco tempo e daí tu já começa a se cansar, porque Deus não ouviu, tu está entregando e tu não está confiando na palavra do Senhor Jesus. Ora, meus irmãos, eu e vocês queremos muitas coisas, mas nós precisamos ir em frente. Já não está escrito na palavra de Deus: eu tudo posso naquele que me fortalece? Não é isso, igreja? Então, se nós tudo podemos naquele que nos fortalece, nós temos que, com fé em Cristo Jesus, crendo na sua palavra, ir avançando os obstáculos que existem, até que se cumpra essa promessa na nossa vida. Ah, meus irmãos, quantas pessoas desejam, têm essa vontade, mas não têm coragem. Muitos desejam ter a sua vida, a sua família salva. Muitos desejam
ter sucesso financeiro, sucesso nos seus negócios, sucesso pessoal, sucesso íntimo. Os pedidos da humanidade são tantos, meus irmãos, mas poucos são perseverantes na fé no Senhor Jesus. Poucos fazem morrer o seu eu para que Cristo viva. Poucos dizem: ei, eu não vou dar ouvido para a maioria. Se Deus falou, eu vou ir até o final. Porque nesses dias, não se engane, meus irmãos, Jesus Cristo vem buscar a igreja. Eu acredito no poder da cruz, tudo aquilo que Ele fez por mim e por você. Mas eu não posso te falar, deixar de citar que Ele também vem para buscar a igreja que perseverou. Como é a parábola das virgens? Aqueles que estavam atentos, que não deixaram faltar o óleo. O tempo pode passar, mas tu tem que estar com óleo, tu tem que estar com a unção, tu tem que estar com a presença, esperando a hora acontecer. Tu não sabe a hora, mas ela vai acontecer. Perseverança e fé para esperar. Muitos desejam alcançar, mas poucos aguentam até o final. Aí talvez numa noite dessa, meus irmãos, vocês vieram para cá, mais uma vez para colocar diante do Senhor os pedidos, as orações, as petições. Mas nesses dias nós precisamos de mais homens e mulheres com um espírito diferente, o Espírito Santo dentro, habitando e fazendo brotar uma confiança diferente. Qual é a postura que depois do culto tu vai sair lá para fora? Tu vai ouvir a notícia dos espias que dizem: a terra não é boa e tem cheio de coisa. Ou tu vai ser um Caleb, um Josué que diz: eu sou perfeitamente habilitado em Cristo Jesus. Aquilo que eu olhei no início do culto, eu oro todos os dias e não mudo nenhuma da minha palavra. O toque do Senhor Jesus, o nome do Senhor Jesus, a palavra do Senhor Jesus é suficiente para mim e para você. Não espere que aconteça algo de extraordinário. Às vezes tu está esperando um anjo aparecer na tua frente, uma visão extraordinária. Não estou dizendo que não pode acontecer, meus irmãos, mas quer uma dica? Começa por aquilo que Deus já falou. Vai pegando promessa por promessa. Se apega nelas, começa a orar, chorar e clamar. Te levante, tenha coragem, lute e vença. Quantos desejam? O poder está em Cristo Jesus, mas a tua atitude conta muito. Essa noite eu quero que tu baixe a tua cabeça e feche teus olhos.